Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o manejo da cultura do feijão. Nesse caso aqui, eu vou mostrar um plantio de feijão do início ao final dele e depois nós vamos passar para o conhecimento específico mais detalhado. Nesse caso foi escolhido um terreno bem drenado, alto. O pessoal tem um erro com feijão, de achar que o feijão vai sair muito bem embaixado. O feijão não gosta de excesso de umidade no solo, não gosta de solos encharcados, ele não produz bem com isso. E os solos de baixada têm alguns problemas químicos, né? Há elementos que acabam sendo limitados nas baixadas. Então a escolha de uma área de plantio para o feijão tem que ser uma área um pouco mais alta, um solo profundo, bem drenado. Até muito profundo não precisa não, porque o sistema radicular do feijão é 20 centímetros. Mas se a gente quer fazer a rotação de culturas, a gente já tem que pensar também para uma área que você vai produzir bem o milho, vai produzir outras culturas também. Nesse caso nós fizemos um plantio, um manejo, né? Um plantio com uma plantadeira de 3 linhas, um trator comum, sem grandes problemas. E a gente está vendo que é possível ser feito. A diferença do pequeno para o grande aí é só o tamanho da máquina e a área plantada. O manejo é o mesmo para um, o mesmo para outro. Essa época nós vemos o stand, né? Quanto que nasceu de feijão, quanto que foi germinado. E esse período agora é o período mais importante no manejo do feijão. Aqui nós temos que fazer o controle de plantas daninhas e nós temos que fazer também a adubação de cobertura com nitrogênio, que é muito importante para o caso do feijão. No meio do ciclo, nós temos o crescimento todo vegetativo, nós estamos vendo aí a ausência de doenças, ausências de pragas, então nós não precisamos fazer aplicação de fungicida nenhum, aplicação de inseticida nenhum. Nós temos que fazer o monitoramento da área, mas a gente vê um resultado muito bonito, esse feijão ficou muito bacana. Na floração, né, nós tivemos uma boa floração, também isentas de doença, e aqui a colheita foi feita uma colheita manual. Fiz uma área de 1,2 hectares irrigado, e uma área que a gente poderia ter como objetivo, se eu fosse um agricultor, tivesse uma propriedade, eu teria 1 hectare, 1,2, 1,5 hectares irrigados e faria uma rotação de cultura. Uma rotação de culturas com milho, uma rotação de culturas depois com feijão e agora um novo trabalho que a gente está fazendo com trigo para silagem. Então teria 3 safras no ano, onde o milho eu teria como objetivo 200 sacos, o feijão 40 sacos, e o trigo 50 toneladas de silagem. E aí eu te garanto que é produtivo, que é rentável fazer isso. Mas a gente vai tentar mostrar isso com o tempo na prática. Espaçamento e densidade populacional. Isso é um erro muito comum no feijoeiro, plantador de feijão. Nós temos o tipo 3, né? Nós já vimos na apresentação passada, as cultivares, temos o tipo 3, e aí o espaçamento que a gente vai usar de 0,5 a 0,6. Nós temos o tipo 1 e 2, e aí nós vamos usar no espaçamento 0,4 e 0,5 metros. Vamos usar de 12 a 15 sementes por metro. O pessoal acaba usando muito 10 sementes por metro. Como a gente já tem 20% possível de perda por não germinar, nós temos uma perda muito grande na população inicial desse feijão, que vai influenciar na nossa produção. A população inicial que a gente deseja, inicial, né, no começo, 220 mil a 240 mil plantas por hectare. Profundidade da semeadura, outro erro, porque muitas vezes você tem uma regulagem de máquina para milho. O milho ele é uma germinação hipógea, quer dizer, o cotilédon no endosperma fica abaixo do solo.
Então, a profundidade de 7 centímetros para o milho não é problema, até desejável. Já para o feijão, não. O feijão ele tem uma emergência, ele tem que tirar os cotilédones para fora do solo, ele tem um gasto de energia maior. Você vê na foto ele tendo que romper esse solo. Então, a recomendação é de 4 centímetros para solos argilosos e 6 centímetros para solos arenosos. Preparo do solo. Nós podemos fazer o plantio convencional e depois fazer o plantio direto. Eu sou apaixonado por plantio direto, mas sei que a gente tem que fazer uma transição, passar de um para o outro e fazer isso de uma forma bem planejada. Eu outro dia vi na televisão um agricultor que ganhou o prêmio de maior produtor de soja, recebeu um prêmio, e perguntaram qual o segredo. E ele diz: plantio direto, rotação de cultura, acompanhamento da cultura para fazer a aplicação de fungicida e inseticida quando necessário, e uma adubação equilibrada, pensando muito na fertilidade desse solo e na nutrição das suas plantas. Épocas de plantio: cultivo de feijão nas águas, cultivo de feijão da seca e cultivo de inverno. No caso do sul de Minas, por ser muito frio, nós fazemos esse cultivo no final de julho. E o feijão gasta 10 dias nessa época para germinar. As outras épocas em torno de 5 dias. Então nós temos que observar como ele gastou 10 dias, ele alonga o ciclo. E é muito perigoso esse plantio de inverno. Pode ser feito, mas é perigoso, tem que tomar cuidado, para que a colheita não coincida com a chuva. Rotação de culturas. A rotação de culturas é não realizar o plantio sucessivo, feijão em cima de feijão, porque você vai aumentar demais os patógenos de solo e começa a ter problema no estande e diminuir sua produção. Essa rotação é recomendado que seja uma gramínea, o milho, por exemplo. Então, plantio após a batata para a utilização de adubação pesada em benefício do feijão. Então, eu tenho um plantador de batata. Se eu faço uma rotação com o feijão vai aproveitar aquele adubo em excesso, aquele adubo pesado que foi colocado na batata, ele vai ser utilizado pelo feijão. Nós temos que tomar cuidado, porque algumas pragas da batata são comuns ao feijão também. Então tem que tomar um certo cuidado nesse ponto. Plantio em rotação com milho, como eu disse, que meu ideal seria milho, feijão e trigo. A integração lavoura-pecuária, quando eu estou começando a abertura de área. O feijão gosta, e nós vamos falar isso para frente, do cálcio e do magnésio, mas ele é tolerante ao alumínio tóxico. Então, uma abertura de área com feijão não é de todo ruim, porque o calcário precisa da umidade do solo para poder fazer reação. Então, eu faço a calagem, planto feijão e preparo essa área para depois vir com a sucessão com o milho e depois o pasto novamente. A cultura intercalar na implantação do café, do eucalipto e da banana, baixando os custos dessa implantação, pagando boa parte dela. Plantas daninhas. Então, como nós já vimos no slide anterior, o período crítico é de 15 a 30 dias após a emergência da cultura. Nesse momento, nós temos que fazer o controle dessas plantas daninhas, devendo a lavoura ser mantida no limpo. Depois ela fecha, nós não precisamos mais fazer o controle, mas fazendo um controle inicial, nós temos uma colheita no limpo também. Os métodos são preventivos, a semente, para que não traga nada de ruim para a nossa área. A cultural, que é a rotação, quando os herbicidas bons para o feijão são diferentes dos herbicidas bons para o milho. Então, o milho é uma gramínea, vai controlar melhor a folha larga. O feijão é uma folha larga, vai controlar melhor as gramíneas. O mecânico, que é a capina, e o químico, que é o herbicida.
Hoje, para grandes agricultores, mesmo pequeno, tem usado o herbicida de uma forma bastante interessante e com resultados muito bons. Irrigação. O feijão consome de 350 a 450 milímetros de água por ciclo para obter altas produções. No início, 3,5 milímetros por dia. Na floração, nós temos que aumentar essa irrigação. E depois, no enchimento de grãos, nós já começamos a reduzir para 5 até o momento da maturação fisiológica. E o agricultor mexe com isso, sabe, ele vai retirando essa água até a colheita. Colheita e pós-colheita. Quando nós fazemos um serviço manual, quer dizer, a colheita totalmente manual, nós vamos usar de 10 a 12 serviços por hectare. Nós podemos usar uma ceifadora, enleiradora e depois uma recolhedora, trilhadora. Ou a colhedora do sistema axial, que a gente já faz totalmente direto, uma operação única. Armazenar com 13% de umidade, um local fresco e ventilado, e o expurgo de 3 pastilhas de fosfeto de alumínio para cada 15 sacos de 60 kg, cobertos por uma lona impermeável, por pelo menos 120 horas para o controle de caruncho. Nesse caso aqui, uma foto da colheita manual, o caso da colheita direta, uma única passada, e no caso da Saflex. Essa cultivar dessa foto é o madrepérola. Então ele tem um problema de acamamento e quando a gente passava a Saflex não ficava bom, sabe? Não cortava direito. Nós observamos que era necessário então de fazer como a gente faz a barba contra fio, né? Então é a Saflex contra o tombamento. O feijão está tombado para um lado, eu venho de encontro a esse tombamento, o que deu um resultado excelente. Só que deu mais trabalho, mas é possível ser feito. Novamente, a outra mini palestra que nós fizemos das cultivares, das unidades demonstrativas, nós falamos do boletim técnico. Então, essas informações estão escritas no boletim técnico, custa R$10, e você pode adquiri-lo na Epamig Sul ou na sede da empresa. Meu nome é João Roberto de Melo Rodrigues, sou engenheiro agrônomo, trabalho com produção de sementes como RT, pesquisa na área de feijão e estou à disposição de vocês. Neste caso, nós começamos a falar do manejo, mas não falamos da adubação. Quer dizer, uma próxima palestra, uma mini palestra, nós vamos falar sobre adubação do feijoeiro. Agradecimento à FAPEMIG, a Fundação de Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, nossa fonte financiadora, nossa parceira nas pesquisas que realizamos. Obrigado da Epamig, como um todo, agradecendo a atenção de vocês e, em especial, o meu agradecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês.